Bom dia, vereadoras, vereadoras. O assunto que me traz hoje aqui é uma preocupação sobre um assunto que eu carrego comigo há muitos anos, a questão do feminismo. Honestamente, eu não gosto do termo feminismo, machismo, não gosto do termo empoderamento, eu acho tudo muito exagerado, assim. Concorda comigo, né, Julieta? Eu acho tudo muito exagerado. Às vezes é muito pesado a gente tratar disso também, porque já gera antipatia. O termo, mas a construção tem meu apoio. Outro dia me perguntaram assim, Letícia, você é feminista ou não é feminista, afinal? Eu disse, bom, se vocês querem entender que feminismo é igualdade e equilíbrio, contem comigo, eu sou feminista, quando se trata disso, equilíbrio entre homens e mulheres, direitos iguais, etc. Mas eu detesto, não gosto de pensar em coisas radicais. Eu tenho visto nos jornais, num jornal de grande circulação em Curitiba, algumas publicações muito tendencionistas, desfazendo do trabalho que mulheres, durante séculos, têm feito para trazer oportunidade para todas nós. Então, vamos tratar disso. Saiu outro dia, num jornal, um assunto que diz assim, absurdo, Google demite funcionário que discordou de feministas. Título forçado, porque não foi isso que ele fez. O que ele fez foi manifestar uma opinião muito tendencionista mesmo. Olha o que diz o funcionário da Google. Ele diz que a diferença de salários entre homens e mulheres não pode ser explicada somente por machismo, mas também por diferenças de escolhas entre homens e mulheres costumam fazer. Aí eu li adiante, dizia assim, homens, em geral, tendem a aceitar trabalhos mais estressantes e com um nível maior de risco. Será? Não é verdade? Aqui os vereadores estão me acenando que não concordam com isso. Isso é uma opinião tendencionista, porque eu aqui, por exemplo, como política, eu também estou assumindo um papel de risco estressante como os vereadores homens, não é verdade, José? E todos estamos assumindo um papel de risco. Como então, professoras, enfermeiras. Como professoras, enfermeiras, médicas, etc. Então, essas opiniões desconstroem um trabalho de anos, de século. E isso não é uma coisa bacana, porque são formadores de opinião. Os novos que vêm caminhando por essa estrada de conquistas, etc., vão acabar se influenciando por uma coisa negativa. Pior, ontem, quando publica o mesmo jornal, um artigo, e daí assinado por uma mulher, o que me causa uma grande preocupação e angústia, e que ela diz assim, que o discurso feminista tem ganhado muita força nas universidades. Recentemente, a coisa tem sido muito discutida nas universidades e que as meninas são atraídas por esse feminismo e que, de certa forma, elas são iludidas com um falso pretexto de que vivem em um ambiente machista. Qual é a minha preocupação aqui? Ela desconstrói nesse texto, senhoras e senhores, uma questão, por exemplo, ela fala sobre o direito do voto, que a história não está bem contada, que as mulheres não conquistaram essa questão do voto. Senhores, é uma questão de estudar aqui. Vamos lembrar das conquistas pós-Revolução Industrial, século XIX, Reino Unido, as sufragistas. Quer dizer, quem escreve um artigo com esta responsabilidade, que vai formar opinião, tem que estudar mais. É um conselho que eu dou. Porque, afinal de contas, muitas pessoas vão ler, e muitas pessoas que efetivamente desconhecem o tema e o assunto. A gente tem uma preocupação enorme, porque, antemão, eu como mãe de um homem muito bem formado, sempre me preocupei em mostrar o equilíbrio e com clareza o que é efetivamente construir uma família equilibrada, com direitos iguais, etc. Mas eu quero lembrar que o feminismo, se é esse o termo que querem usar, é um movimento social político. Não é uma obrigação de ninguém. Essa é uma escolha que as pessoas podem fazer por si. Quer dizer, nós podemos escolher nossas profissões, enfim. E daí isso me remete, senhores, me remete também à questão de gênero. E daí aqui, muito especialmente, a bancada evangélica. Quando nós colocamos as coisas, senhores, sem nenhuma tendência preconceituosa, pré-julgando, a gente acaba nublando os nossos horizontes, que são os nossos futuros.
Então, a gente tem que desconstruir a ideia que gênero é sexo, porque não é. Quando a gente fala em gênero, e quando a gente fala em gênero nas escolas, a gente está abordando, na verdade, uma questão de educação. Nós não estamos falando em ideologia. O que a gente quer fazer é desconstruir comportamentos estereotipados, onde o homem domina e a mulher é submissa. É isso que nós queremos desconstruir. A gente não está falando em sexo quando fala em gênero. A gente quer um equilíbrio, a gente quer que nossos filhos tenham um momento de percepção de que eles podem, de maneira igual, tratar as suas escolhas. Se uma mulher faz a sua escolha de cuidar de sua casa, de seus filhos, ela ainda assim pode ser feminista. Ela não é obrigada a ser empresária, absolutamente. Se a escolha dela é ser empresária, política e se dedicar a isso, a opção é dela, mas este aprendizado tem que acontecer na infância. Porque se ela não tiver a percepção, desde criança, que ela pode sim ter o direito de fazer as suas escolhas, ela sempre será submissa a um modelo que ainda carregamos na sociedade como um modelo dominador dos homens sobre as mulheres, infelizmente. Eu sou uma médica muito bem-sucedida, uma mãe muito feliz e muito bem-sucedida. Eu tenho muita experiência nessa área, porque sou ginecologista e atendo mulheres a minha vida inteira, são 33 anos de carreira, acompanhando a história de muitas mulheres. E tenho, no meu entendimento, que essa construção não pode ser, a partir do momento de uma opinião de um jornal, de uma pessoa que precisa ler mais, estudar mais, desconstruída. É um movimento político. Não se trata aqui de obrigação de ninguém. E, para concluir, eu quero dizer que, para mim, o feminismo é uma luta por oportunidades iguais entre homens e mulheres, e que visa, gente, remover qualquer dificuldade que atrapalhe os avanços na educação e no mercado do trabalho. O feminismo deve encorajar as escolhas e ser aberto às decisões individuais. Muito grata por terem me ouvido, muito grata por serem meus companheiros de Câmara, porque aqui, senhores, somos formadores de opinião, e precisamos, efetivamente, abrir a nossa cabeça e desfazer os nossos preconceitos. Uma parte, vereadora. Pois não, vereador. Quando a senhora cita a questão do feminismo, que nós somos favoráveis a que a mulher tenha a liberdade de buscar o seu espaço, e eu sou alguém que sempre trabalhei na minha família para que as mulheres da família tenham, assim, as mesmas oportunidades, e as mulheres, elas, olhando a nível do contexto de pessoas que eu convivo, elas estão hoje na sociedade muito acima dos meninos. Eu digo os meninos, as meninas, né? Porque elas estão buscando seu espaço até com muito mais força, com muito mais vontade, indo para as faculdades, enquanto muitos meninos às vezes estão empinando pipa. Eu falo isso para os jovens da minha igreja. Quando vocês estão empinando pipa, as meninas estão na faculdade. Vocês estão andando de a pé e elas estão andando de carro. Não no contexto de que, mas de mostrar que é preciso que eles se acordem, porque na hora de casar, a menina está numa situação muito acima dele. E isso hoje está acontecendo na sociedade, isso já é algo meio que fato, né? Então, sou totalmente favorável, totalmente contrário a qualquer tipo de abuso, de força. Eu sou casado há 34 anos, né? Eu quero trazer no ano que vem a minha esposa aqui aos 35 anos de casado, se Deus quiser, para honrar ela aqui. E a gente não sabe o que é ter um espetáculo de um levantar a mão para o outro, né? A gente não tem isso. Isso é princípio. Eu acho que nós precisamos, sim, né? Os homens precisam mudar essa forma, essa maneira, esse sistema machista que existe ainda. Infelizmente existe. A gente vê dentro das nossas comunidades, a gente vê esposas que ainda são agredidas muitas vezes por seus maridos. Então, precisamos melhorar isso, sim. Quando nós falamos da questão de ensino de gênero, é um outro contexto, vereadora. A questão do gênero feminino, masculino, tudo certo. A questão do ensino que nós falamos de gênero é num outro contexto, numa outra situação, né, que a gente vai, no momento certo, também trazer aqui,
para o debate. Mas parabenizar a senhora pela colocação, explicação a respeito do que a senhora entende. Muito obrigada. Vai ser ótimo esse debate. Eu quero muito fazer essa construção com todos vocês aqui, mas muito especialmente eu acho que a gente tem falado mais do feminismo por conta das redes sociais. A internet, as redes facilitaram muito a gente tratar desse tema. Porque as mulheres entram nas redes agora e falam das suas experiências, das suas dificuldades, dos assédios sexuais que sofrem nas ruas, da dificuldade de encontrar vagas de trabalho com salários iguais aos homens. Então, as redes sociais permitiram que as mulheres colocassem essas dificuldades e debatessem entre elas. E isso, de certa forma, vai escandalizando e em confronto com a opinião de quem não concorda. E o meu conselho é que as pessoas que não concordam procurem se informar primeiro, debater com as pessoas que têm experiência. Eu acho que isso é grandioso, isso só vai levar a um debate grandioso para todos nós, assim, na sociedade de Curitiba. Uma parte... Pois não, favor, vereadora. Então, eu acho que o tema trazido é bastante oportuno e eu acredito que nós temos que desconstruir determinados preconceitos, na verdade, né? O feminismo, ele não é opressor, né? Então, quando a gente fala em feminismo, não é possível a gente comparar com o machismo, é muito diferente, né? Ao contrário, o feminismo, ele prega a igualdade entre homens e mulheres, né? Então, acredito que ainda há um estereótipo na sociedade, justamente em razão disso que a senhora bem colocou. As pessoas não leem, não conhecem e ficam reproduzindo algumas falas, né? Então, eu sou feminista porque as feministas defendem a igualdade entre homens e mulheres, né? E acredito que existe ainda, né, uma caminhada que nós precisamos fazer na sociedade, né? Como você bem colocou. Nós ainda temos diferenças, né? Tanto no aspecto de acesso ao mercado de trabalho, de termos salários iguais para funções iguais, né? Nós sabemos que no serviço público isso ainda, eu acho que não acontece por conta de que nós temos salários que são determinados por planos de carreira, enfim. Então, há uma igualdade entre salários, mas na iniciativa privada é muito comum nós termos homens e mulheres ocupando o mesmo cargo e as mulheres ganhando menos que os homens, né? E acredito que é uma questão cultural, que nós ainda temos que fazer muito essa discussão. Então, quando a gente fala em discutir gênero na escola, nós falamos nesse sentido, de debater os papéis sociais que são dados a homens e mulheres e a necessidade que nós temos de fazer o debate desses temas para que a gente possa atingir a igualdade, né? Infelizmente, eu acho que nós vivemos num momento muito difícil na sociedade, onde um movimento conservador e intolerante ele tem tomado o corpo, né? O que tem dificultado, né, eu acho que a nossa atuação, no sentido até de sermos ouvidas, né? Porque acredito que muitas vezes as pessoas não querem ouvir e não querem debater, né? Então, parabenizo a senhora pela fala. E eu acho que é um debate que a gente tem que fazer permanentemente aqui na casa também. Obrigada. Sei, José, A parte, vereadora. Pois não, vereador. Parabenizo por trazer esse tema relevante. Vereadora Maria Letícia tem todo o nosso respeito. A identidade de gênero ser trabalhada dentro das escolas, como nós ouvimos na reunião com a secretária de Educação ainda na semana passada, concordamos e, de fato, é fundamental. As distorções que saíram na mídia manipulada e o preconceito que eu ouvi dentro dessa Câmara por 2 ou 3 vezes durante a semana, é que precisa ser exposto para que a gente tenha uma sociedade mais justa, onde a mulher tem o seu espaço de igualdade, assim como o homem também tem. E eu, quando olho para os meus filhos e precisava explicar para eles o que é a morte, eu tive que pensar muito e buscar muita sabedoria
esperar o tempo correto. E assim precisa. 30 segundos para encerrar, vereadora, por gentileza. E todos os temas, existe o tempo correto e a forma correta de se falar. Então, parabéns. Muito obrigado. Só concluindo, muito grata pelos comentários. Tudo no seu tempo certo, com pessoas capacitadas. Esse é o caminho mesmo. Muito obrigada.